Quando eu cometo um erro, sozinho ou contra alguém, pode ter certeza que foi algo sem querer. Agora, quando é você que comete esse erro, é bem o seu tipinho fazer esse tipo de coisa. Esse tipo de hipocrisia acontece naturalmente conosco. Agora, ele prospera ainda mais no ambiente religioso. E Jesus, no seu tempo, viu a hipocrisia dos líderes religiosos ao seu redor. Eles não faziam nenhuma caridade se não fosse tocando uma trombeta, anunciando para todo mundo o que eles estavam fazendo. Eles não conseguiam orar sem ficar numa esquina onde todo mundo pudesse ver o quanto eles buscavam a Deus. Eles não podiam jejuar sem desfigurar os seus rostos para que todos conhecessem a sua ascética piedade e luta contra os desejos da carne e tudo mais. E esses pilares de justiça própria da comunidade não conseguiam deixar de julgar os seus semelhantes. Eles tinham investido tanto nas suas próprias demonstrações de retidão, de justiça, que se eles sentissem que os outros não se igualavam a eles, eles eram rápidos em encontrar falhas para aumentar ainda mais a sua posição de superioridade em relação aos outros. E quando Jesus viu essa hipocrisia deles, ele a comparou a uma espécie de oftalmologista que se preocupava com o grão no olho do seu paciente, enquanto uma tábua de 4x2 se projetava do seu próprio olho. Jesus diz: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Seu hipócrita, primeiro você tira a trave do seu olho e aí você vai poder ver claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus capítulo 7, versos 3 a 5. Essa é uma imagem que, ao mesmo tempo, ela é cômica, só que ela é também dolorosa. Qual é a saída para tamanha hipocrisia da nossa parte? Em primeiro lugar, é rir. Mas não dos outros, rir de você mesmo. Isso é o que Jesus encoraja com essas imagens humorísticas de palavras. Ele está chamando a gente a uma reflexão, para a gente ver o absurdo da nossa própria vaidade, para a gente trazer à nossa mente esse nosso senso exagerado de nós mesmos e estourarmos essa bolha com uma dose afiada de noção própria de quão ridículo nós somos. Como eu sou? Eu sou literalmente um cara de pau com um tronco de árvore que me salta dos olhos, reclamando por aí sobre o estado dos olhos das outras pessoas. Eu sou ridículo e eu preciso parar de me levar tão a sério. Em segundo lugar, eu preciso obter um senso de proporção. Eu tenho uma viga, você tem um cisco. Em todo relacionamento, essa deveria ser a proporção. O problema da situação é 99% eu e apenas 1% você. Claro que do seu ponto de vista deveria ser 99% você, só que eu preciso deixar que você descubra isso. O meu fardo é a viga, sempre. Essa é a prioridade que deveria ser a minha, carregar a maior parte do problema nas minhas próprias costas. Portanto, em terceiro lugar, toda vez que eu sinto um espírito crítico se elevando dentro de mim, essa é uma oportunidade não para a vaidade, mas para a contrição de alma. Quando eu vejo o pecado nos outros, a minha resposta não deveria ser: ufa, pelo menos eu não sou tão mal assim. Não. Minha resposta deveria ser questionar a mim mesmo. Como é que o meu pecado é refletido no pecado do outro? Será que talvez eu mesmo não faça a mesma coisa? Talvez eu esteja cometendo algum pecado equivalente a esse. Talvez o modus operandi possa até ser diferente, mas será que o motivo não é exatamente o mesmo? Ou talvez o meu complexo de superioridade seja de fato o que precisa ser tratado? E finalmente, definitivamente nós precisamos olhar para Jesus. Quando ele veio entre nós, ele foi o único que pôde ver tudo claramente. Ele era sem pecado e por isso ele é o único humano que já apreciou verdadeiramente a condição humana pelo que de fato ela é. Uma condição depravada, distorcida e morta. Só que ainda assim a resposta de Jesus não foi cruzar os braços, abanar a cabeça em reprovação e dizer: que vergonha de vocês. Não foi exatamente o contrário. Ele abriu os braços, abaixou a cabeça e disse: que a vergonha caia sobre mim. Parando para pensar, essa é uma graça espantosa e maravilhosa. E isso deveria deixar o nosso orgulho em farelos, em grãos.
em pó.